Deixa eu te dar uma sugestão. Tudo é novo, modelo é novo. Separe uma matéria do seu caderno para a capela e faça a anotação de cada mensagem. Ao final do semestre, você vai ter um material riquíssimo de 1 de Pedro. Riquíssimo. Hoje nem tanto, mas a partir de semana que vem, sim. Estarão aqui conosco, só para você ter uma ideia, a gente queria projetar, mas não deu. Deixa eu ler para você. Sim, senhor. Perdão, meu querido Samuel, eu esqueci de perguntar se aqui há algum aluno de pós-graduação. Algum aluno de pós aqui? Não? Ok, então está tudo certinho, não tem nenhum aluno aqui perdido, está todo mundo em casa. Hoje será o que eu estou chamando de um sumário da carta, não é nem a introdução, um sumário, um preâmbulo. Mas a partir de semana que vem, nós vamos ter uma série de 3 mensagens com o pastor Luiz Roberto. O Luiz vai fazer uma abordagem exegética, histórica da carta, muito interessante, a partir do prefácio da carta e os seus primeiros versículos, indo até o versículo 12. Então preste atenção, em 3 mensagens, o Luiz vai só até o versículo 12. Aí depois vem o pastor Fábio Martins, que vai fazer uma série de 3 mensagens, dando continuidade. O pastor Fábio é pastor da primeira igreja batista em Jardim Marilé, em Rio das Ostras. Ele virá de Rio das Ostras 3 vezes para nos presentear aqui. Depois será o pastor Purim, que também vai ficar com 3 mensagens, dando sequência. Pastor Purim Júnior, Igreja Batista do Meier. Tem os temas de cada mensagem aqui, eu não vou falar para não tomar o seu tempo. Eu não sei se o pessoal do CADES tem isso aí, depois vocês divulgam aí e passa para a galera aí, tá bom? Depois vem o professor Dionísio, que por uma questão de agenda, o Dionísio me abençoou demais, que ele ficou com uma e mais uma, e aí eu consegui, porque imagina fechar a agenda desse pessoal, não é brincadeira. Professor Dionísio também com 2 mensagens. Depois o pastor Jude Clay, da igreja do Jardim Botânico, com 3 mensagens. E fechando com chave de ouro, professor Valtair Miranda, com as últimas 3 perícopes da primeira carta de 1 de Pedro. Então, gente, vai ser uma oportunidade rica. Eu acho que a gente vai sair daqui no primeiro semestre doutor em 1 de Pedro. E aí, pastor Heineken, a gente conversando e pensou assim, puxa, mas tanta riqueza, tanto conteúdo, não vai valer nada, não vale um crédito, não vale hora, não vale nada. E aí o professor Valtair tem jeito para tudo, né? E aí nos apresentou essa saída genial aí, disso ser aproveitado também no seu currículo. Obviamente que vai ter presença, não sei se já tem presença hoje, professor. Hoje está livre. E no final do semestre ele diz que eu vou ser o professor que vai ter prova. A prova, irmãos, serão perguntas bastante fáceis. Difíceis serão as respostas. Mas assim, coisa simples. Tipo assim, 4 destaques de cada mensagem ao longo do semestre. Não, brincadeira, não é nada disso. A gente vai pedir um relatóriozinho bem simples. Não quero avaliar vocês nisso. É claro, o objetivo não é esse. É uma questão que a gente precisa ter para cumprir uma formalidade. Eu vou passar depois um relatório de 1 página, que você vai, em 1 página, se virar 2, perde ponto. Em 1 página, você vai fazer um panorama das capelas ao longo do semestre, tá bom? E essa vai ser a sua nota, e eu quero que todo mundo tire 10, porque todo mundo vai ter presença e todo mundo vai ser muito abençoado. Gostou da ideia? Pegar um caderno, separar lá. Você não usa caderno, pastor, volta aí, essa turma não usa caderno. Eu estou no século passado. Abra um arquivo do seu iPad, do seu, não sei o que lá que você tem aí. Eu quero que você faça anotações, tá bom? Se porventura você perder
alguma perícope, pegue emprestado do colega, tente ouvir pela internet, vai ser muito, muito, muito especial. Eu estou animado, estou muito empolgado. Essa foi uma ideia que veio dos próprios alunos, foram os alunos que nos sugeriram isso, e eu gostei demais, eu achei simplesmente fantástico. Vou ficar hoje, como eu disse, apenas um prefácio. 1 de Pedro 1 e 2. Abra aí, por gentileza. Assentado como você está. A minha versão que eu tenho aqui é século 21, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos da dispersão, no Ponto, Capadócia, Galácia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém. Como já disse, hoje é um dia festivo, celebrativo, hoje é festa mesmo, início de mais um ano letivo, e começando bem, cantando, orando, invocando o nome do Senhor, cultuando ao Senhor. O fato de iniciarmos mais um ano letivo no Seminário do Sul é prova da fidelidade e da bondade de Deus para conosco. Se pensarmos que há alguns poucos anos atrás, havia uma dúvida se o seminário continuava ou não. E hoje Deus dá uma resposta enfática, dizendo: eu estou com vocês, vamos avançar. Começar o ano de 2020 com a capela relativamente cheia, é motivo de alegria, de gratidão, de louvor ao Senhor. Seminário do Sul, pastor Valtair, está vivo. Irmão Westney, nossa ministra, Seminário do Sul está avançando, gente nova chegando, tantas conquistas. Pastor Valtair falou do MEC, falou da nota que recebemos, curso EAD que está em processo de autorização, relatório da nossa Câmara de Educação Teológica na Assembleia da Convenção, tudo uma maravilha, fantástico. Viagem missionária, cadê a galera que foi no barco missionário aí? Rapaz, que turma desanimada, eu achei que fosse gritar assim, ó. Aê, olha aí, foi bênção, gente. Lucimar, foi bênção. Paulo, foi bênção. Gabriel quase não volta, gente. Achei que Gabriel fosse ficar em Tefé. E olha, o nosso seminário no campo missionário, Seminário do Sul no Multiplique o ano passado, cadê a galera que foi no Multiplique aí? Olha aí, a turma animada, me ligou 3 horas da manhã assim: pastor, arruma um lugar para nós aí. Eu falei assim: pode vir, a gente dá um jeito aqui, não foi? Hein, Mateus? Foi bênção demais. Estamos avançando, Mari, estamos avançando. Calouros do primeiro ano, vocês estão no lugar certo. Sejam bem-vindos a esta casa extraordinária, ao Seminário do Sul, lugar que Deus preparou você. Deus continua chamando jovens, adultos, homens e mulheres para a sua obra, para vir a esta casa, se preparar. Sejam bem-vindos. Ao longo desse semestre, como já foi fartamente explicado, trabalharemos 1 de Pedro. 1 de Pedro trata de vários temas, mas um tema percorre assim transversalmente toda a epístola. O fato de que Pedro, o apóstolo, está escrevendo a cristãos da dispersão, a quem ele chama de forasteiros, peregrinos. E o tema da mensagem hoje para vocês é: sejam bem-vindos, peregrinos. Nós somos os peregrinos do século 21. Vamos ver um pouquinho sobre isso aqui. A palavra peregrino, na língua portuguesa, deriva do latim per agros,
pelos campos, aquele que anda pelos campos. Disse de um indivíduo andante, que viaja, que empreende longas jornadas, que não tem paradeiro certo. Esse é o peregrino. Existem duas palavras aqui no grego para essa expressão. A primeira é paraikoi, ou melhor, paroikoi. Oikoi vocês conhecem, oikos, casa. Paroikoi é alguém de fora da casa. Casa aqui, nosso professor de grego, é mais do que quatro paredes. É a ideia de família, de lar, de pertencimento, de uma fraternidade. O forasteiro, o peregrino, diz daquele que é de fora desta coletividade. Ele não pertence a este oikos, ele é paroikoi, ou paroikos, no singular. Ele é de fora, ele é alguém que vem de fora e que está no meio deste povo, mas não é parte deste povo. O paroikoi, ou pairokos, ele tem menos direitos do que o residente, o da terra, o nativo. Por exemplo, ele tem menos direitos de casamento, ele não pode se casar com qualquer pessoa. Ele tem menos direitos no comércio, ele não pode negociar qualquer coisa em qualquer horário com qualquer pessoa, há restrições para ele. Ele tem restrições de voto, ele não vota na assembleia como o nativo, como o cidadão da terra. Ele é peregrino, ele é forasteiro, ele é de fora daquela comunidade. Ele tem restrições até à propriedade. Ele não poderia ter direito de propriedade como outros cidadãos da terra tinham. Mas há uma outra palavra ainda, parepidemoi, que reflete esse forasteiro temporário. Se paroikoi retrata os forasteiros residentes, ele é de fora, mas ele mora aqui. O parepidemoi retrata os forasteiros temporários. Epidemoi ou epidemos, você sabe, conhece essa palavra, epidemia, de onde vem a nossa palavra epidemia. Epidemia é algo que alcança todo mundo. Uma epidemia é quando uma enfermidade, por exemplo, vai alcançando a massa toda e aí todo mundo está com aquela enfermidade. Isso vira uma epidemia. Ou uma moda, você diz assim, essa moda está uma epidemia. Por quê? Porque todo mundo está seguindo a moda. Quando todo o grupo está coeso naquele propósito. O parepidemoi são os forasteiros de fora, os peregrinos, de fora dessa massa. E eles têm ainda menos direitos do que o forasteiro residente. Ele é um forasteiro temporário. Ele não faz parte do todo, ele não faz parte da multidão, ele não é um residente. Eliot sugere o nome estrangeiros visitantes. E esse teria menos direitos ainda. Menos direitos ainda. E é essa expressão que você que está com a sua Bíblia em grego, você pode conferir. É essa expressão que Pedro usa ao se dirigir aos forasteiros, aos peregrinos da dispersão. Só que há um detalhe interessante. Eu estou lendo aqui no século 21, e aqui a palavra é eleitos peregrinos, no versículo 1. Eu não sei como é que está na sua tradução aí,
qual que você está usando. Aparece na sua tradução a expressão eleitos peregrinos? Ou só peregrinos? Eleitos que são forasteiros, qual que é essa aí? Boa, hein? Gostei dessa. Eleitos que são forasteiros. Houve na hora de traduzir, ele acrescentou um verbo aí. Porque no texto original, você pode olhar aí, é apenas eleitos forasteiros. Petros, apóstolos, Iesu Christos, electoi, parepidemoi. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos. A maioria das traduções, não sei como é que está na sua, tira o eleito e diz aos peregrinos. E coloca a palavra eleitos no verso 2. Como é que está o seu verso 2? Aqui no século 21 ele repete, ele diz, eleitos segundo a presciência de Deus. Está mais ou menos assim aí? Não tem eleitos aí. Eleitos está lá em cima. O verso 2 é, kata prognosi teu patros. Segundo a presciência de Deus. Mas não tem eleitos, o eleito está lá em cima. Porque o que Pedro está dizendo é, os eleitos peregrinos, segundo a presciência de Deus Pai. É uma expressão só. Segundo a presciência de Deus Pai, não significa uma referência apenas a eleitos, como a século 21 fez, de repetir a palavra eleitos, no que não tem aqui, como a maioria das traduções colocam, de trazer a palavra eleito lá do verso 1 para o início do verso 2, quando na verdade a expressão é, eleitos peregrinos, segundo a presciência de Deus Pai. Pedro, o apóstolo, tratando desse seu grupo de destinatários, ele os chama de forasteiros, peregrinos, e ele diz que isso é porque há um decreto divino, há uma eleição divina, há uma escolha divina para que eles fossem peregrinos. Não estou aqui falando de eleição para a salvação, deixa esse assunto polêmico para depois. Estou dizendo que Deus escolheu aquele povo para peregrinar. Está entendendo isso? Deus elegeu aquele povo para ser peregrino. E é claro que Pedro, o apóstolo, ele vai trazer isso de figuras do Velho Testamento. Vou ver isso com você daqui a pouco. Interessante que Deus elegeu o seu povo, e isso inclui aqueles cristãos do primeiro século, e isso inclui a mim e a você hoje. Guarda isso no seu coração. Deus escolheu o seu povo, segundo a presciência de Deus Pai, para sermos peregrinos. Pedro trata os cristãos dispersos como eleitos peregrinos, isto é, escolhidos por Deus para serem cidadãos do reino do céu, vivendo na terra. Deus nos elegeu para isso, para sermos cidadãos do reino do céu, peregrinando numa terra estranha para nós, que não é a nossa. Somos forasteiros. Devemos viver neste mundo, meus irmãos, como peregrinos. Não podemos amar o mundo, e Pedro vai tratar disso depois. Não podemos nos apegar ao mundo, não podemos nos apegar às coisas deste mundo, e nem nos amoldarmos a este mundo, como lemos agorinha mesmo. Porque, um simples detalhe, não somos deste mundo, somos peregrinos, forasteiros. Quero destacar 3 pontos aqui, nesses 2 versos. Primeiro, há uma vocação para ser peregrino. E isso inclui a mim e a você. Há uma vocação para ser peregrino. Nós somos eleitos peregrinos.
A figura que Pedro usa, que está na mente de Pedro, obviamente é a figura do Antigo Testamento. Deus escolheu o povo de Israel para ser o seu povo. O povo eleito de Deus, o povo de Israel. A eleição, muita gente confunde isso aqui. Muita gente confunde. A eleição no Novo Testamento é uma figura da eleição do Antigo Testamento. Não é uma instituição nova, não é algo novo que a teologia traz. Tanto Pedro quanto Paulo usam a figura da eleição no Antigo Testamento para explicar a nossa adoção dos gentios como povo de Deus. Deus escolheu Abraão para fazer dele uma grande nação. Havia mérito em Abraão? Havia, irmãos? Abraão fez alguma coisa para que Deus o escolhesse? Não. Deus o escolheu para fazer dele uma grande nação. A descendência de Abraão foi maravilhosa. Concorda comigo? Claro que não. Foi um horror. Já começou com aquela confusão de Agar com Sara, Ismael, Isaac. Aí Isaac casa, a mulher não podia ter filho. Um milagre, engravida, os dois brigando no ventre. Um irmão querendo matar o outro. E aí Deus vai preservando a descendência de Abraão. Para quê? Para cumprir o propósito da eleição. Deus elegeu Abraão, e Deus elegeu a descendência de Abraão, isto é, aquele que veio ser chamado depois o povo de Israel, para, por meio deste povo eleito, manifestar a sua glória para quem? O que é que Deus disse a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12? Eu vou te abençoar, e vou abençoar uns bonitões aí que eu escolhi. Foi assim? Não. Eu vou te abençoar, e em ti serão benditas, o quê? Fala aí, gente. Todas as famílias da terra. Gênesis 12, de 1 a 3. Propósito de Deus, o projeto de Deus era revelar salvação à humanidade. E Deus elege um povo para se revelar a Ele. Deus elege um povo para se manifestar a Ele. Deus elege um povo para entregar as alianças e fazer alianças com Ele. E a partir deste povo, abençoar todas as famílias da terra. Deus preserva a descendência de Abraão, Isaac, Jacó. Aí o povo vai para o Egito para não morrer de fome. José, toda aquela providência de José se tornar o vice-faraó, o governador do Egito. Tudo aquilo mostra a direção, a soberania, a providência de Deus para preservar o seu povo eleito. E depois os seus descendentes, quando Deus tira o povo de Israel do Egito. Já pensou isso? Precisava aquele espetáculo todo para tirar o povo do Egito? Precisava? Precisava não, mas bastava o faraó falar assim, ó, gente, tem muita gente aqui, vocês podem ir embora. Mas estava lá uma princesa Isabel assinar uma lei áurea para o povo de Israel. Porém Deus quis dificultar as coisas, até em algumas vezes endurecendo o coração de Faraó, para que a saída do povo do Egito fosse um sinal extraordinário para quem? Não apenas para Israel, que experimentou tudo aquilo, mas para todas as nações que ouviam falar das maravilhas de Deus. Dessa forma, o povo eleito de Deus saiu do Egito peregrinando no deserto, saiu do Egito peregrinando na terra de Canaã, para ser bênçãos para todas as nações. Depois deste povo eleito, da descendência deste povo eleito, nasceu Davi, os reis, e depois nasceu quem? O rei dos reis, o filho de Davi, Deus encarnado,
Deus homem, do povo eleito, do povo de Israel, para manifestar salvação ao mundo inteiro. Em Cristo, nós, os gentios, nós que não somos judeus, também fomos feitos povo eleito. Só um parênteses, só para aguçar a sua curiosidade. Depois você lê Efésios capítulo 1, observando os pronomes. Paulo diz: nós, nos elegeu, nos predestinou. Aí lá na frente ele fala vós. Ele está se referindo primeiro aos judeus e depois aos gentios. A maneira como o povo eleito inicialmente eram os judeus. Eleitos para quê? Para abençoar o mundo com a palavra de Deus. Mas houve um momento, Paulo diz em Romanos 1,16, primeiro do judeu e também do grego. João diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, completa aí, gente, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Pedro vem na mesma linha de raciocínio, quando escreve para aqueles cristãos forasteiros, peregrinos, comparando-os com os filhos de Israel, que peregrinavam no deserto, como povo eleito. Eleitos peregrinos. Se você virar a página da sua Bíblia, você vai ler em 2:9, Pedro dizendo: mas vós sois a geração santa, o povo adquirido, sacerdócio real. Nós, os gentios, em Cristo, nos tornamos eleitos peregrinos. Percebe? Há uma vocação divina para nós, para sermos eleitos peregrinos. Em Cristo, todos nós, os salvos, somos também eleitos peregrinos. Não somos mais deste mundo, portanto não amamos mais este mundo e nem devemos amar. Eu vejo alguns cristãos, só para nossa reflexão breve, e às vezes até eu me olho no espelho e vejo esses cristãos tão apegados às coisas deste mundo, tão amoldados às coisas deste mundo, que parecem até que são deste mundo. Às vezes nós namoramos tanto com as coisas deste mundo, e eu não estou falando aqui de moralismo barato, não é isso. Estou falando de essência. Às vezes, meus irmãos, nós nos tornamos como o mundo. E devemos nos lembrar daquela palavra do apóstolo Paulo em Romanos 12, quando diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. De modo que não somos do mundo, e não devemos amar o mundo, e não devemos nos parecer com o mundo, porque somos peregrinos, somos cidadãos do reino dos céus, segundo a presciência de Deus Pai, e devemos ser parecidos com Ele. Mas veja, há aqui dois tipos de vocação. Há uma vocação geral. Todo cristão é chamado para ser peregrino. Ou é peregrino ou não é cristão. Todo cristão é chamado para fazer diferença no mundo. Há um chamado geral para testemunhar, para pregar, para proclamar, para abençoar, para fazer diferença. Mas além desse chamado geral, dessa vocação geral, há um chamado específico ou especial. No meio dessa multidão de peregrinos, Deus escolhe alguns. E preste atenção, que parece que esse negócio tem a ver comigo e com você.
no meio de uma multidão de peregrinos, Deus escolhe alguns para uma obra específica. Aquele peregrino que talvez tenha que renunciar tudo para dedicar-se exclusivamente à peregrinação. Olha, Pedro entendia bem desse negócio, porque lá no capítulo 5 de Lucas, nós vemos o chamado de Pedro na pesca maravilhosa, os 2 barcos cheios, e Pedro ali pronto para ganhar dinheiro, e Jesus diz assim: agora deixa tudo aí, vem e me segue. E Pedro deixa tudo para trás e segue a Jesus peregrinando. Pedro entendia disso. Pedro entendia que há uma vocação geral, mas que há uma vocação especial, que envolve renúncia, que envolve desprendimento, que envolve desapego, que envolve matar a si mesmo, em prol de obedecer a um chamamento, a uma vocação especial de Deus. Por que é que você está aqui hoje? Por que é que você está iniciando seu primeiro ano de música sacra ou de teologia? Ou por que é que você está reiniciando seu 3º, 5º, 7º período? O que é que te traz aqui? Qual a razão de você estar aqui? Ser um músico famoso? Ganhar dinheiro? Ganhar dinheiro como ministro de música famoso. Conhece algum, West? Ser um pregador famoso, um pastorzão famoso. O que te traz aqui? Por que é que você está aqui? Eu suponho e suspeito que Deus pegou você, que há uma vocação especial para você, que Deus quer te usar de uma maneira especial nos seus planos, nos seus propósitos, no seu reino. E se você está aqui hoje, é porque há uma vocação para que você seja eleito peregrino numa dedicação especial. Então, mais uma vez o nosso tema: sejam bem-vindos, peregrinos. Em primeiro lugar, há uma vocação para ser peregrino, a eleição. Em segundo lugar, há um compromisso em ser peregrino. Se há uma vocação, em segundo lugar, há um compromisso em ser peregrino. E Pedro diz que a nossa eleição para peregrino, segundo a presciência de Deus Pai, no verso 2, pela santificação do Espírito. O compromisso do peregrino é viver uma vida de santidade. E o apóstolo Pedro vai trabalhar o tema da santidade na sua carta com muita profundidade. Não vou adiantar, a gente vai ver isso depois. Mas volta para a figura. A figura é de quem mesmo? Tem alguém acordado aí? A figura que Pedro está fazendo é de quem mesmo? Do povo de Israel, peregrinando no Egito, certo? Quando o povo de Israel sai do Egito, se torna peregrino no deserto, até que alcançasse a terra prometida, os livros da lei foram dados como instrução para que o povo buscasse um padrão de vida de santidade. E lá em Levíticos capítulo 18, versos 1 a 4, nós lemos o seguinte: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito em que habitastes. O povo estava acostumado com o jeito de vida do Egito. Não façam como faziam no Egito. Nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, mas andarei nos meus estatutos.
fareis conforme os meus juízos, e os meus estatutos guardareis para andares neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Observe que Deus está transmitindo o seu caráter de santidade para o povo, para que não se amoldassem aos costumes da terra de onde saíram, nem para a terra onde estavam indo. Por quê? Porque eles não eram nem da terra de onde saíram e nem da terra de onde estavam indo. Eles eram o que mesmo? Peregrinos. Eles deveriam seguir os costumes do Senhor. Ainda em Levíticos 11, 44, 45, diz: porque eu, Senhor vosso, vou começar de novo. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis com nada desta terra, porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santo, porque eu sou santo. Ao utilizar a figura da eleição peregrina, tomando emprestado lá do Antigo Testamento, Pedro relembra a seus leitores originais que eles deveriam ser santos, como santo é o Senhor que os havia chamado. E o mesmo se aplica para nós. Nós somos chamados peregrinos, eleitos peregrinos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação no Espírito. Devemos imitar o padrão de santidade de Deus. E mais uma vez vou dizer, não estou falando de moralismo barato. Não estou aqui querendo medir o comprimento da saia, ou nada, isso é bobagem. Estou falando de essência de santidade. Essência de caráter de santidade, à semelhança de Deus Pai. Sejam santos. Como assim, Senhor? Qual é o padrão? Qual é o modelo? Qual é a medida? Sede santos como eu, o Senhor, sou santo. É pouca coisa? Como eleitos peregrinos, estamos no mundo, mas não somos do mundo. E devemos viver neste mundo que não é nosso, reproduzindo o padrão de santidade de Deus. Devemos influenciar este mundo, preste atenção. Não quero que você entenda que eu estou dizendo aqui que já que nós somos peregrinos e forasteiros, a gente não deve se envolver com as coisas desse mundo no sentido de se enclausurar. Não é isso não, nada disso. O Senhor nos colocou como sal da terra e luz do mundo. E nós, os peregrinos, a igreja de Jesus, somos a única esperança desse mundo, a única. Não é política, nem universidade, nem grandes empresas capitalistas, nem governo, nem nada. A esperança para o mundo é a igreja do Senhor Jesus. E nós precisamos influenciar este mundo. Nós devemos impactar o mundo, nós devemos salgar e iluminar o mundo. Como peregrinos, vivendo em santidade, forasteiros santos, peregrinos santos, desapegados às coisas do mundo, mas transformando, influenciando, impactando o mundo com a nossa santidade de vida. Há um compromisso em ser peregrino, viver em santidade. Terceiro e último lugar, há um preço. Há um preço. Há uma vocação, a eleição. Há um compromisso, a santidade. Mas há um preço, que é a obediência. Pedro diz assim,
eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência. Nós somos peregrinos porque Deus nos tirou de onde estávamos, da terra em que estávamos, para vivermos numa nova terra. Fomos tirados, a figura aqui é a figura de Israel no Egito. Do mesmo jeito que o povo de Israel foi tirado do Egito para peregrinar, e dessa forma foi tirado da escravidão, do jugo de Faraó, da opressão dos capatazes, nós também fomos tirados. Usando a mesma figura, o apóstolo Paulo usa lá em Efésios capítulo 2. Só que ele usa do jeito contrário. Quando ele diz que nós fomos tirados do império das trevas, tirados do mundo, da morte, do pecado, para vivermos no reino de Cristo. E aí ele diz que nós não somos mais forasteiros, aqui no sentido inverso, porque no contexto judaico, nós éramos forasteiros, nós os gentios éramos estranhos, mas agora não, agora nós somos de casa. Lembra da expressão? Agora nós somos de casa, agora nós somos família de Deus, agora nós somos concidadãos do reino dos céus. Mas nós fomos tirados de uma terra, simbolicamente, ele está usando uma figura, tirado de uma terra para outra. Que terra é essa? Tirado do reino da morte, das trevas, do pecado, Efésios 2, e transportados para o reino de Deus. Uma vez que Israel saiu do Egito para se tornar povo de Deus, Israel fora comprado por Deus. Assim somos nós. Éramos escravos, estávamos perdidos, mas fomos comprados por um alto preço. O sangue do Cordeiro de Deus derramado por nós. E este preço alto que nos comprou, nos fez servos de Deus. Servo, ministro, é uma palavra muito bonita para escravo. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito para peregrinar, aquele povo foi comprado por Deus. Eles pertencem a Deus, eles são servos de Deus. Quando o Senhor Jesus derrama o sangue por nós na cruz do Calvário, Ele nos compra, Ele nos tira do império das trevas, Ele nos transporta para o seu reino de luz, e nós nos tornamos sua propriedade, seu povo, seus servos. Amém? E qual é o direito do servo? Pastor, o servo não tem direito a nada. Tem sim. O servo tem um direito: o direito de obedecer à vontade do seu Senhor. Peregrinos, nós fomos comprados. Ele nos comprou por alto preço. Nós nos tornamos servos, escravos. E o nosso único direito é obedecer. Há um compromisso do peregrino: obedecer. Você, meu irmão, que foi eleito peregrino,
vocacionado de um modo especial por Deus para a peregrinação. Você que já assumiu um compromisso de santificação. Você e eu precisamos estar dispostos a pagar o preço de ser um peregrino. E o preço é obedecer. Obedecer. Eu não sei como é que você veio parar aqui, mas eu suponho que Deus pegou você pelas orelhas. Algumas cabeças balançando que sim. Eu nunca na minha vida pensei em ser pastor. Missionário, menos ainda. Me meter com essa confusão de seminário, doutora Teresa. Mas nem passou na minha mente um negócio desse. Mas Deus mandou. Deus mandou. E eu só tinha uma alternativa: obedecer. Eu vou dizer para você que se eu pudesse escolher hoje, aproveitar que não está na internet, né? Se eu pudesse escolher hoje, eu largava esse trem todo. Sou da roça, falo trem. Largava esse trem todo, ia pastorear uma igrejinha pequena lá no sul, lá no sertão, lá na Amazônia. Hein, Gabriel? Aquela Amazônia mexe com a gente. Se eu pudesse escolher, eu falei: pastor Fernando Brandão, me manda como missionário lá para o sul, lá para o Mato Grosso. Só que eu não posso escolher. Eu não posso escolher, meus irmãos. Sabe por que eu não posso escolher? Porque eu sou servo, escravo. Eu só tenho direito de obedecer. Como peregrinos neste mundo, precisamos pagar o preço. Custe o que custar, nós vamos obedecer. Que o nosso bondoso Deus nos ajude, neste início de ano, a entender, ao longo de tantas mensagens que ouviremos aqui na exposição dessa carta, que Deus nos ajude a entender que não somos desse mundo. Não temos direito a nada. Somos forasteiros temporários. Que Deus nos ajude a não nos apegarmos e nem nos amoldarmos às coisas do mundo, porque sabemos que não somos daqui, nós somos de lá. Mas enquanto estamos aqui, há uma vocação a cumprir para transformar este mundo. Enquanto estamos aqui, há um compromisso de viver em santidade para transformar este mundo. Enquanto estamos aqui, há um preço a ser pago na peregrinação de obedecer às ordens do Senhor para transformarmos este mundo para a glória dele, até que ele venha. Que Deus nos abençoe. Que o ano de 2020 seja um ano frutífero, abençoado para todos nós peregrinos. Amém?